essa mediação, ela é para produção textual. Então, lógico que eu vou fazer toda a mediação, mas lá no final, o meu objetivo, a minha intencionalidade é que a criança consiga ter argumentos suficientes para escrever uma história sobre essa imagem aqui. Essa imagem aqui também é uma imagem do absurdo, tá? Que geralmente o gato, ele enfrenta o rato. Só que aqui é o rato que está enfrentando o gato. Certo? Então, é muito legal mesmo. Aqui, imagens que trabalham o absurdo, elas devem ser muito exploradas, como eu vou mostrar agora, para poder a criança desenvolver a percepção clara e precisa. Olha, nós temos 28 funções cognitivas. Tudo que você faz no mundo, você utiliza essas 28 funções cognitivas. E ou a primeira que a gente trabalha, é a percepção clara e precisa. Porque se a criança não tem uma percepção clara e precisa sobre a tarefa, sobre a imagem, sobre um texto, a sua elaboração cognitiva ficará com déficit e a saída da informação, que seria a resposta, também. Então, eu utilizo esse estímulo, que é uma imagem, para que a criança desenvolva a sua percepção clara e precisa. É um treino cognitivo. Só que esse treino cognitivo não é só de mostrar e a criança me responder onde está o gato, onde está o rato. Não é isso. É realmente direcionar aquele pensamento da criança, a atenção dela, para todos os detalhes da imagem. Isso é trabalhar a percepção. Então, assim, ó, observe essa imagem. Quantos animais aparecem aqui? Olha, eu não estou perguntando quantos animais. Aliás, eu não estou perguntando o que os animais estão fazendo. Eu estou perguntando, e também não estou perguntando quais são os animais. Eu estou perguntando quantos animais tem aqui. Lógico, uma criança impulsiva, ela já vai dizer, é o gato e o rato. Mas não foi isso que eu te perguntei. Eu te perguntei quantos animais. É quantidade. Então, eu estou direcionando a atenção dela para a quantidade. Quantos animais? Aí depois eu vou dizer, você sabe nomeá-los? Vamos descrever o animal menor. Olha, eu não disse vamos descrever o rato. Eu disse vamos descrever o animal menor. Por que isso? Porque eu quero trabalhar também esse conceito de maior e menor. Por quê? Eu estou trabalhando a percepção. Ela tem que ter uma percepção clara e precisa, e isso é um dado relevante. Por quê? Porque geralmente os animais maiores, eles são mais agressivos, são mais imponentes, e aqui não, aqui é o animal menor. Então, no caso da relevância aqui, é o tamanho do animal, para poder interpretar como é que um animal tão pequeno pode ameaçar um animal grande. Não é mesmo? Então, trabalhar o menor e o maior é um dado relevante. Então, qual é a função cognitiva que eu estou trabalhando aqui? A criança tem que perceber, além da percepção clara e precisa, ela tem que diferenciar os dados relevantes dos irrelevantes. É uma outra função cognitiva de entrada. Então, ser pequeno aqui no absurdo e ter essa, assim, ser mais agressivo, mais imponente para o grande é um dado relevante. Talvez aqui seja o dado mais relevante, não é mesmo? Então, assim, vamos descrever um animal menor. Olha só, gente, aqui eu quero pegar o detalhe mesmo. A cor cinza, a cinza claro, cinza escuro, rosa, que são cores, os braços. Então, tudo isso eu vou mediar, certo? Então, assim, ó, o que é esse animal mesmo? É um rato. Como é que ele é? Quais as cores? Tem orelha? Como é que elas são? Tem rabo? Ele tem um rabo? E o rabo? Tá levantado ou tá baixado? E as patas dianteiras?
Como é que elas estão? Isso significa algo? Observe bem. Observe bem, 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 bem. Olha aqui, ó. Ele tem bigode. Vocês estão vendo? O que eu faço com a criança? Eu vou direcionando a atenção dela para aquilo, para os menores detalhes. Porque, gente, eu estou fazendo um treino cognitivo do detalhamento da informação para que ela tenha uma percepção clara e precisa. Então, os mínimos detalhes, porque uma coisa é ser rato, outra coisa é ser esse rato aqui diante de um gato. Assim, olhe agora o outro animal. Ele tem bigode? Você pode nomeá-lo? Quais as cores que aparecem nesse animal grande? Esse animal é maior ou menor do que o rato? Olha bem as orelhas. As orelhas, como elas são? Como elas estão? O que o rato e o gato têm em comum? Gente, aqui você explora de tudo, né? A quantidade de patas, bigode, a quantidade de orelhas, que eles são mamíferos. Olha, tem mais coisa. Eles são em 4 tons de cinza. Estão vendo? Então, podemos explorar a tonalização das cores. Então, não é que é cinza. Olha, tem vários tipos de cinza. Você pode botar a barriguinha mais clara, depois vem o rato, a parte de cima, depois a barriguinha do gato, depois o gato em cima. Então, nós temos essa tonalização que pode ser muito bem explorada também. Então, tem muita coisa aqui importante e de comum entre um gato e um rato. Mas também nós temos que ir aos detalhes. Os detalhes que são mais importantes. Então, vamos lá. O que tem de diferente entre o gato e o rato? O rabo deles são de cores diferentes, certo? A cor do olho é diferente. A expressão, né, é diferente. O gato está com medo, o rato está sendo mais ameaçador. Isso são diferenças e você tem que explorar. O que você acha que esse gato está pensando? Olha, quando eu faço esse tipo de pergunta, eu estou trabalhando uma operação mental chamada raciocínio hipotético. Raciocínio hipotético é a capacidade que a criança tem de levantar hipóteses. Porque não tem nada escrito aqui que esse gato está com medo. Não tem nada escrito. Mas a criança, a partir dos indícios, a partir da descrição e da percepção clara e precisa dos animais, ele vai, então, trabalhar esse raciocínio hipotético quando eu faço esse tipo de pergunta. Ele está com medo do rato? Você já viu algum filme que nós temos gato e rato? É legal, né? Pelo menos eu já vi, né? Tom e Jerry. Às vezes ainda aparece na televisão. Já brincou de alguma brincadeira de gato e rato? Ainda tem o Frajola, né? Ah, daí o Frajola é com o Piu-Piu. Tá, tudo bem. Mas tem o gato e o rato, que é o Tom e Jerry, que é um clássico, né? E você pode mostrar para a criança, ir lá, pegar o seu celular e mostrar para a criança um filmezinho do gato e rato. Geralmente, quem é o mais valente? O gato ou o rato? Por quê? E nessa imagem, quem é o mais valente? Isso poderia ser um absurdo? A regra é assim? O rato sempre é mais valente que o gato? Qual seria a regra normal? Então, a gente pode dizer que aqui, nessa imagem, acontece algo fora da regra e poderia ser um absurdo. Se você fosse me contar uma história sobre esses dois animais, que história você me contaria? Gente, para criança com deficiência intelectual, que não sabe escrever, né? O que você faz nesse caso? Que a gente aqui está trabalhando produção textual.
A criança vai dando as ideias e você vai escrevendo, certo? Para ela perceber, porque aí os neurônios espelho, eles são ativados nesse momento aí, quando a mediadora escreve a ideia da criança. Os neurônios de espelho começam a perceber que o pensamento pode ser escrito. E eles são ativados para isso, tá bom? O neurônio espelho, ele trabalha com imitação. Então, na hora que você está pegando uma ideia da criança e colocando no papel e a atenção dela direcionada para esse papel, você está ativando mais e mais esses neurônios espelho, tá bom? Então, assim, ó, você tem que pensar que todo esse detalhamento fica mais fácil produzir um texto. O que geralmente acontece na escola? A professora pega várias figurinhas dessas, certo? E faz o seguinte, vamos distribuir, cada um pega um e vai fazer um texto. Gente, para construir um texto, a gente tem que ter argumentos. A criança com deficiência intelectual precisa mais ainda. Então, a mediação é fundamental para que ela tenha argumentos de se expressar oralmente sobre essa história, porque é um direito dela, já que ela não sabe escrever. Inclusive, isso seria uma adaptação curricular para a produção textual. A produção textual, ela pode ser feita escrita e pode ser oral e ainda pode ser gravada a partir da fala da criança. Então, vejam bem, nós não precisamos dizer, vou até usar uma palavra aqui, forçar uma produção textual por alguém que não sabe usar as letras e dizer que essa pessoa é totalmente incompetente. Então, não é isso. A habilidade da escrita pode ser exercitada, mas as primeiras produções textuais podem ser orais e podem ser gravadas, não é mesmo? Isso já acontece, nós temos as mídias para isso, né? Temos o celular, temos o computador, temos o gravador, não é mesmo? Então, você pode fazer essa adaptação no caso. Mas assim, ó, você tem que pensar o seguinte, que a partir desse detalhamento que a gente fez da imagem, fica muito mais fácil escrever ou falar. E se a criança não sabe, você vai utilizar essas estratégias que eu acabei de falar para vocês aqui, tá bom? E a escola, né? A escola deve estar aberta às adaptações curriculares. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa mediação e dessas ideias. E aplique, hein?